Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Caos Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos no ar com o seu Jornal da Noite, aqui do seu canal combativo, revolucionário, 100% ao lado dos trabalhadores. Nosso programa de hoje, quem vai destacar aí a morte, né, de um símbolo, né, do povo argentino, né, pelo seu espetacular futebol, né, que fez dele o rei do futebol argentino, como a gente destaca, sem dúvida nenhuma o maior jogador de futebol argentino de todos os tempos, né, e também uma figura importante no último período, pela sua irreverência, pelo seu drama pessoal, né, de se enfrentar aí com a sua dependência química, pelo seu posicionamento político combativo, obviamente, né, mas aqui nós vamos destacar principalmente, vamos falar do jogador Maradona. Para isso, inclusive, nós vamos trazer para o programa de hoje, especialmente, a participação do nosso comentarista esportivo, está prometido, ele está chegando daqui a pouquinho no trabalho, ele que é trabalhador dos Correios, né? Vai entrar diretamente lá de Campinas o companheiro Edson Dorta, né? Mas a gente começa por aqui ansioso pela presença do Edson para comentar esse assunto do qual ele é especialista, que é o futebol, e também, quem sabe, outros temas importantes. E agradecendo, e nós vamos falar também no programa de hoje das últimas pesquisas eleitorais, da política cada vez mais direitista, né, de gente que se diz da esquerda, né, que ao contrário do Maradona, que defendia a Venezuela, ele que não tinha a obrigação de defender, porque ele é jogador de futebol, né, mas que defendia a Venezuela contra o imperialismo, tem candidato da esquerda que se diz de esquerda, né, e que na hora H não defende nem Cuba, nem Venezuela, nem absolutamente nada que diga respeito à luta contra os maiores inimigos dos trabalhadores, né, em todo o mundo, que é o imperialismo. Bom, nós vamos falar desses casos, vamos falar das pesquisas eleitorais, né? Bom, como a gente destacava, vamos tratar também aqui do problema da Covid, que após as eleições, os dados divulgados mostram aí, né, uma disparada, né, uma enorme onda no Brasil e em todo o mundo. Tem também na nossa pauta eleições da Venezuela e o Biden dizendo que agora, tirando um pouco da máscara, né, que setores da esquerda procuraram colocar nele como um cara progressista, dizendo que não está nem aí, que não vai ser um terceiro mandato do Obama. Quer dizer, vem aí vem chumbo grosso para os trabalhadores norte-americanos e para os povos oprimidos de todo o mundo. Bom, esses e outros temas você vai ver aqui conosco, né? E queria saudar nesse começo de programa aí a presença de muitos companheiros que nos acompanham em nossa transmissão. Pedir a vocês que, como vocês fazem todos os dias aí, compartilhem, né? Mandem um link aí nas redes sociais. Os companheiros que estavam assistindo agora há pouco o programa Análise Sindical, apresentado pelos companheiros Lília Miranda e Augusto Rolim, o Guga, né? Muito obrigado vocês aqui que permanecem na nossa transmissão e para vocês também que estão chegando. Então, mandar aqui algumas saudações, né, em nome dessas pessoas aí, saudar todos vocês que estão participando conosco. A Silvia Mio, o Sem Chance, né, dizendo que ele agora há pouco, né, ainda no final do programa Análise Sindical, mandou aí um salve dizendo que ele não tem estômago para outros canais de aspas, esquerda, né? Canais que se passam por esquerda, mas na opinião dele não são. Bom, boa noite aí para a companheira Renata Diniz, para o nosso amigo Luiz Gonzaga, o GG, grande abraço, o Luiz Faria, né, nossas saudações, a Antônia Eva, que diz que a gente confunde a cabeça dos incautos. Nós estamos aqui para confundir, né? Não para repetir coisas óbvias. Né? Aquilo que fala todo dia a Folha de São Paulo, aquilo que fala o Estadão, a Veja, a gente não repete. Né? Nós viemos para semear confusão, né? Confundir no sentido daquilo que a burguesia fala que é esclarecer.
Por exemplo, quando a burguesia fala que a esquerda venceu as eleições, né, com o DEM, o PSD, o partido do Maluf e o PP vencendo as eleições, a gente semeia confusão, mostrando os números, dizendo que não é bem isso que está acontecendo. Né? Boa noite aí para o Ivanildo Souza, né? Boa noite para o nosso companheiro Jesus Era Humano, né? Jesus dizendo que a gente aqui não acredita em eleições. Nós somos, quando se trata de eleições, Jesus, nós somos homens e mulheres de pouca fé. Né? A nossa fé está na luta da classe operária e essa fé está amparada na realidade, né? E não em ilusões, em promessas eleitorais. Boa noite para Ângel, né? Boa noite para o nosso camarada Ernesto Abdala Filho, né? Sempre participando conosco lá diretamente da Europa. Bom, a vocês aí pelo mundo todo, já agradecendo aí o Ernesto que mandou um super chat, né, contribuindo conosco, companheiro Ernesto, e muita gente que sabe da importância de sustentar uma imprensa livre, revolucionária, sem rabo preso com os capitalistas, né, e sem compromisso com a fraude que a burguesia monta a todo momento contra o povo, né? Seja na questão das eleições, seja na questão da pandemia, né, em tantos outros casos aí a burguesia agindo para enganar a população. Né? Aqui tem um canal, uma ferramenta que é de todos nós, né, para tentar desintoxicar, né, toda essa mentiraiada que a imprensa capitalista apresenta. Então, agradecendo aí o superchat do Ernesto e também aí o sticker do nosso amigo Para Que Postar, só tendo Face, né, assíduo colaborador e frequentador aqui do nosso site. Bom, chamando vocês a seguirem os bons exemplos do Ernesto e do Para Que Postar. Contribuam com a gente, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Bom, boa noite aí para o Aurélio dos Santos, a Priscila, né, nossa saudação para a companheira, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, e chame o resto aí, chame a família, os amigos, a Maria Ângela Biducci chegando por aqui também, né, como todas as noites aí participando com a gente, muito obrigado. Vamos à nossa pauta então. Vocês me ajudem nesse começo de programa. Eu estou só, que como vocês viram aí por conta das reuniões, a gente trocou um pouquinho o calendário, mas daqui a pouquinho o Edson está aqui e aí ele me dá um descanso e vai falar bastante. Né? O Edson que tem conteúdo quando se trata, dentre outras coisas, né? De analisar aí o problema da política e do futebol. Né? Porque só tonto pensa que o futebol não tem nada a ver com a política. Bom, mas antes da gente... nós temos chão até chegar lá, vamos entrar aqui na nossa pauta destacando que nós estamos, de fato, em meio à maior onda. Né? A discussão se é a primeira, se é a segunda em alguns lugares, mas o fato é que é uma onda gigantesca que está se levantando em todo o mundo. Né? Um mundo que ontem ultrapassou a marca de 1.400.000 mortos pela Covid. Nós destacamos aqui, para aqueles que não gostam de defender a Cuba e Venezuela, nós vamos falar depois desses elementos, desses travestis políticos, né, que se fingem de esquerda, mas não defendem Cuba e Venezuela. Né? Nós explicamos ontem que se a média de Cuba, de casos e mortes em Cuba, fosse seguida em todo o mundo, Cuba, que é um país muito, né, que luta com enormes dificuldades, né, mas que teve uma revolução, que colocou no governo um governo que defende os interesses do povo, ainda que com enormes dificuldades, né, ainda que com erros, com certeza, né, a média de mortos no mundo, a média transportado o número de Cuba para todo mundo, a gente não chegaria a 93.000 mortos. Isso, né, se o mundo tivesse unificado com a política de Cuba, com certeza a gente já teria encontrado aí uma vacina, né, com os recursos que dispõem outros países, recursos materiais, humanos, não é como a ilha de Cuba que está embargada, que está cercada por todos os lados. A essa certeza, a esse momento, a essa altura, a gente já estaria com o mundo todo sendo vacinado, né? E a gente teria tido aí coisa de menos 100.000 mortos, o que obviamente seria uma tragédia, mas nem de longe o que nós temos hoje, já com mais de 1.400.000,
e com certeza, né, na situação que nós estamos, caminhando aí, infelizmente, para alcançar aí, quem sabe, infelizmente, mais de 2 milhões de mortos. Tem os números aí de hoje de todo mundo, né? Vale a pena a gente, infelizmente, nós precisamos destacar, porque tem gente, todo dia tem motivo para ocultar, né? A imprensa capitalista procura não falar mais, ou fala de maneira muito secundária. Cada dia é uma desculpa diferente. Ora são as pesquisas eleitorais, ora é o Maradona, que nós vamos falar aqui também, né? Mas não vamos deixar de lado que nós estamos em meio a um enorme genocídio, né? A uma operação criminosa por parte da burguesia. Bom, e esses dados que estão sendo mostrados aí na telinha de vocês evidenciam justamente essa situação, né? Quando nós temos aí mais de 260 mil mortos, né, no país mais rico do mundo, né, já quase 261 mil mortos, né, com mais de 2 mil mortes. Prestem atenção, esse dado ele é muito significativo. Mais de 2 mil mortes em 24 horas. Né? Toda a burguesia, não só o Trump, mas como também os democratas, ocultaram essa situação no processo eleitoral. Né? O tema só era usado quando se tratava de atacar um lado ou outro, mas ninguém, quando havia dados evidentes para mostrar que essa situação estava totalmente fora de controle e não há nenhuma política para enfrentar essa situação. É a política de deixar o povo morrer. Né? Bom, a Índia alcançando a marca já de quase 135 mil mortos e o nosso país chegando aí a quase 171 mil mortos. A situação totalmente fora de controle, né? Com vários países da Europa voltando aí à casa das centenas de mortes, né? Como é o caso do Reino Unido, é o caso da Itália, é o caso da Espanha, né? Quer dizer, não é, obviamente, nós nem de longe estamos em uma situação que a situação estava sob controle, como eles procuravam apresentar, né? Mas são cada vez mais evidentes os sinais de que nós vamos para uma onda, ainda essa situação, ela caminha para uma situação ainda mais grave, né? Que o final do ano coloca problemas e preocupações em todo o mundo, né? Diante de que não foram tomadas medidas para enfrentar essa situação. Né? Agradecendo aí a contribuição, né, enviada pelo companheiro Jesus Era Humano e pela companheira Maria Ângela Abduch, né, saudando a presença do José Zelman. Né, a Maria Ângela destaca aqui: o pior é que estão sendo enganados até quem trabalha na área da saúde e nos hospitais superlotados. Né? Então, essa política criminosa que nós temos aqui, né, nesse momento, em todo o mundo, né, onde a situação fica cada vez mais evidentemente fora de controle, né, no país todo, no mundo todo. Né, o governo discutindo aí medidas de como, nós vamos falar daqui a pouquinho, de como retirar benefícios, migalhas sociais que estão sendo colocadas. Há uma enorme campanha para que as pessoas aqui saiam às compras. Não há nenhuma medida efetiva no momento desse de pandemia de controlar a movimentação social. É o vale tudo para garantir, né, os lucros das grandes redes do comércio, para garantir, logicamente, os interesses dos bancos. Né, deixa o povo sair e morrer, porque o negócio é garantir, como foi feito nos Estados Unidos, né, como foi feito também nos países da Europa, que todo mundo resolveu abrir tudo, quando não havia nenhuma garantia, né, de que a situação de fato estivesse controlada, e os resultados nós estamos vendo agora. Né? Nós estamos vendo aí a onda, por exemplo, na Itália, né, com mais de 700 mortos, né, 722 mortos em 24 dias, né, caminhando, infelizmente, para uma situação semelhante àquela que nós vimos lá no começo do ano, quando a Itália, durante todo um período, liderou o número de mortos na Europa e depois chegou a ser o primeiro país com o maior número de mortos no mundo. Né? É uma situação que mostra a falência total dos governos capitalistas. É bom reiterar isso daqui. Né? No momento,
que nós estamos aqui numa campanha eleitoral cheia de fraudes e promessas, né? Esse tipo de problema não é tratado. A eleição é a ilha da fantasia, né? Como se o país estivesse em pleno clima de normalidade, onde todo mundo promete medidas de normalização. Nós destacamos no programa de ontem, né, e hoje foi citado aí no programa Análise Sindical, que no meio dessa situação, inclusive o principal candidato da esquerda que a direita gosta, o Guilherme Boulos, a campanha publicou um card em que anuncia a defesa da volta às aulas, medidas sanitárias para voltar às aulas. Quando todo mundo sabe, só não sabe disso os banqueiros, porque eles não querem saber, né? Os grandes capitalistas do comércio e de outros setores, porque eles também não querem saber, os governos direitistas, que a única medida eficiente, real, para permitir a volta às aulas é a vacinação. Sem vacina não tem medidas sanitárias, né? Então, no caso do Boulos, ele fala garantir medidas sanitárias para a volta às aulas e a vacina quando ela existir. Quer dizer, vacina é para quando existir, mas volta às aulas é para garantir aí, para fazer um discurso palatável ao dono das escolas particulares, né, aos banqueiros capitalistas, alguns dos quais têm parentes aí contribuindo com a campanha, e daqui a pouco nós vamos falar disso. Né? Uma política reacionária, direitista, que nada está aí. A produção colocou para a gente, obrigado aí à eficiência da produção, está aí o card, né, mostrando, vamos garantir medidas sanitárias para o retorno às aulas. Né? Não tem medida sanitária. O que é? Nós vamos acreditar que a prefeitura, seja do Boulos ou do Covas, vai garantir, né, que centenas de milhares de jovens, de crianças, mais de 50 mil trabalhadores da educação em São Paulo tenham condições, se isso não foi garantido em lugar nenhum. Aqui tem companheiros que assistem o programa lá da Europa, em países mais desenvolvidos, com melhores condições sanitárias. Em nenhum lugar do mundo essas condições foram garantidas. Mas nós vamos acreditar que o Boulos vai fazer um milagre que não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu na Espanha, não aconteceu na Itália, na França, mas é o Super Boulos. Né? Quem quiser acreditar nisso, pode acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? E pode acreditar também nas vigarices prometidas aí por outros candidatos da direita. Porque se a esquerda pode mentir desse jeito, né? Porque a esquerda não tem direito. Vamos lá. Boa noite aí ao Rude Pride, ao nosso amigo Davi Silva, né? Que pergunta, alguns analistas econômicos já falam que a inflação vai se manter nos próximos meses no Brasil. O que vocês acham que pode ocorrer, sabendo que o auxílio vai acabar agora em dezembro? Nós destacamos aqui que o Paulo Guedes, ministro da Economia, assinalou que tirar o auxílio era uma arma para combater a inflação. Porque a política do capitalista é o seguinte, se o povo não tiver dinheiro e morrer de fome, ele vai consumir menos, né, e aí os preços vão cair. É uma política criminosa que também não se sustenta, né, porque o problema da inflação não tem a ver com que o povo está comendo mais, como assinalaram aí os falsos analistas da burguesia na imprensa capitalista. Tem a ver com o fato de que o governo adotou uma política, né, de deixar exportar tudo, né, e aí nós temos a elevação da moeda, a alta do dólar, e diante disso, né, nós temos uma alta principalmente nos produtos alimentícios, que já estão apresentando, aí eu vi os analistas da Globo, falsos analistas, né, a conversa de que vem novembro e dezembro e que todo ano é pior ainda, né, porque como tem um pouco mais de recurso a população, com 13º, uma parcela pelo menos, você tem a elevação tradicional de preços dos produtos natalinos, da carne, né? Quer dizer, é a política de roubar, de expropriar a população. Né? Essa, na realidade, é a situação. Bom, vamos em frente. Né? Vamos em frente. A companheira Maria Ângela justamente chamando a denunciar aí essa política genocida, né, de defender a volta às aulas, como foi mostrado aqui. Estamos totalmente de acordo. Precisa espalhar nas redes sociais. Tem lá no nosso chat de Educadores em Luta. Eu chamo todo mundo a compartilhar, né, para acabar com a ilusão daqueles que vêm com a conversa fiada, né, de que essa esquerda frente amplista,
defensora da aliança com o FHC, com Eduardo Paes e outros inimigos do povo, é um progresso em relação à direita golpista. Bom, vamos em frente. Por falar em eleições, vamos entrar no tema do processo eleitoral, e eu já anuncio que está conosco o companheiro Edson Dorta, né? Ele que chegou a tempo aí, não só de falar do Maradona, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, mas aproveita e participa conosco aí do programa. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no tema Maradona. A gente jogou um pouquinho mais para frente para contar com a presença aí bem avalizada. Boa noite, Edson. Boa noite aí, Antônio Carlos. Hoje é um dia triste, né? Para quem gosta de futebol. E aí estamos aí para analisar esse dia fatídico, né? Da morte do Maradona. Ok. É isso aí. Bom, entrando então aqui na nossa pauta eleitoral, e daqui a pouquinho, então vocês fiquem aí, chame o pessoal na rede, divulguem aí, que nós vamos ter aqui o nosso companheiro especialista no futebol aí, comentarista do programa na Zona do Agrião, que daqui a pouquinho você vai ter uma posição dos revolucionários, dos marxistas, né, diante desse tema, que é o tema central do dia aí, uma notícia triste, né, da morte ainda jovem aí do Maradona aos 60 anos. Bom, mas a gente entrava no tema das eleições, junto com a chegada do Edson, e destacando aqui que as armações não param contra a candidatura da única candidata que o PT classificou para o segundo turno, né? Depois de toda a política usada pela direita e também por setores da esquerda para jogar o PT para fora da estrada, né? Coisa que teve um resultado amplo em nível nacional, né? Com a falsificação das pesquisas, né? Com a fraude aberta nas eleições, com a paralisação das urnas milagrosas em São Paulo e em outros lugares, né? Com o roubo do voto do PT, a transferência desse voto para outros candidatos, por coincidência, candidatos que a burguesia gosta e elogia nos seus jornais e revistas. Bom, agora a gente vê, tem uma operação cavalo de Troia, Edson e demais amigos internautas, dentro da campanha do Marília Reis, que é o seguinte: um deputado do PDT, né, que supostamente estava aí meio... como é que se diz? Rompido com o Ciro, porque o Ciro forçou ele a renunciar, né, retirou a candidatura desse deputado, né, para apoiar a candidatura do João Campos, do PSB. Né? A armação do Ciro foi fundo aí nessa política, né, de defender a retirada da candidatura do PDT lá em Recife, justamente, né, porque uma candidatura do PDT dividiria, né, essa esquerda, a esquerda burguesa, né, a esquerda antipetista, né, que então se agrupou, né? O PCdoB já estava aí no apoio ao candidato do PSB, está no governo, está no bolso do PSB que votou no impeachment da presidenta Dilma, né? Entre outras mazelas mais, né? Bom, e de dentro do gabinete do Túlio Gadelha, né, que é do PDT, que apresentou-se aí para apoiar a Marília Reis, veio a campanha da denúncia de que a Marília Reis teria sugerido ao ingênuo do Túlio Gadelha, que é do PDT, um partido de gente ingênua, um partido de gente que não tem gente experiente na política, que ele praticasse a rachadinha. Quer dizer, a divisão, aquela tomada de recursos dos assessores parlamentares, que 99,9% dos parlamentares fazem. Aqui não vamos usar de hipocrisia, né? Porque tem uma campanha da direita contra a família do Bolsonaro para acusar o filho do Bolsonaro de praticar a rachadinha, quando essa prática é praticada por 11 em cada 10 deputados.
né? Quer dizer, todo mundo faz isso daí, todo mundo sabe, né, que vários dos cargos que são nomeados para a assessoria dos deputados visa garantir recursos, né, para os próprios para as campanhas eleitorais, principalmente dos deputados. Em alguns casos são usados até na digamos assim, para sustentar a atividade pública, política, né? Isso é muito comum, principalmente na esquerda, né? Que tem uma prática que tinha, pelo menos nos anos anteriores, deputados, e alguns poucos ainda têm. Eu vou dizer uma coisa: se o DPT elegesse o PCO elegesse um deputado, né, nós não vamos eleger deputado para dar cargo para ninguém. Os recursos do deputado, né, e dos assessores do deputado seriam para impulsionar a luta do Partido Revolucionário. Não seria para sustentar a boa vida de deputado e nem de assessor nenhum. Na direita, né, os recursos são para sustentar a boa vida do deputado, a sua campanha eleitoral, os seus esquemas mafiosos, e todo mundo faz isso daí. Pois bem, foram acusar Marília Reis, né, de sugerir ao Túlio Gadelha, esse anjo da política, né? Ele que foi candidato da Globo que é esposo de uma jornalista da Globo, foi um candidato com ampla divulgação pela imprensa capitalista, e agora ele foi lá ingenuamente para apoiar a Marília Reis, e do gabinete dele surgiu a denúncia que a Marília Reis foi ensinar o Túlio Gadelha a fazer rachadinha, né? Essa malvada, essa pessoa tão... Quer dizer, o típico cavalo de Troia, né? Entrou aí na campanha da Marília Reis e agora, de dentro do gabinete dele, surge a denúncia contra a própria Marília Reis. É o esquemão da direita, né? É preciso dizer, claro, que fica muito claro lá em Recife o esquema que tem da esquerda contra o PT nas eleições, né, Edson? Quer dizer, a única candidata que o PT classificou, se juntou todo mundo para atacar a Marília. Pode falar. Não, é óbvio que a candidatura da Marília Reis saiu do protocolo aí da lógica que o PT estabeleceu nas eleições, né? A gente denunciou aí candidaturas laranja, tipo a candidatura da Major lá na Bahia, e a candidaturas tipo até do Gilmar Tato em São Paulo, se acompanhou muito bem aí. A de Gilmar Tato era uma candidatura também que não era para alavancar a base, né? Teve muita crise na base do PT. Já ao contrário, em Pernambuco, a candidatura da Marília Reis é uma candidatura sair da base, né? E ela saiu do padrão aí das eleições do PT no resto do país. E agora que a candidatura dela alavancou, né? Obviamente, até diante da situação de crise da direita, uma candidatura mais basista, a direita está tentando também afundar essa candidatura. Obviamente que a direita não dorme no ponto, a burguesia não fica vendo as eleições achando que é a festa da democracia, como dizem aí, né, a esquerda pequeno burguesa, a festa da democracia, a burguesia está tentando evitar aí a todo custo que o PT ganhe essa prefeitura importante de Recife, né, Toninho? Então, obviamente que eles estão se mexendo, enfiaram lá, infiltraram pessoas e até o final das eleições nós vamos ver muita coisa ainda acontecendo nessa candidatura, que é uma candidatura diferenciada. Não, obviamente que a gente não tem ilusões de que se ela ganhar as eleições vai melhorar alguma coisa, até porque a gente conhece como funciona o Estado burguês e obviamente não é uma candidatura operária, mas que ela entra em choque com o esquema golpista, né? De controle das eleições, ela entra em choque. Então, nós temos que acompanhar aí para ver o desenvolvimento dessa luta política em Recife. Eu não sei se foi em Recife, parece que foi em Recife mesmo, que houve, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, estabeleceram que não podia fazer campanha de rua, né? Que a candidatura dela estava crescendo muito, e eles estabeleceram que não podia fazer campanha de rua alegando o Covid, né? Não poderia ter aglomeração, quando a gente sabe, lá em Recife tem a Praia de Boa Viagem, Praia Porto de Galinha,
praia, sei lá, tem tantas praias lá que tá toda aglomerada e ninguém foi lá para impedir a aglomeração da praia. Mas o TRE, mostrando que a eleição é um controle mesmo da burguesia golpista, propôs acho que nos últimos dias da campanha que não podia fazer campanha de rua, mostrando aí a preocupação que a burguesia tem com essa candidatura, né? É isso aí, Edson. E só acrescentando, né, que Recife tem um aspecto importante, que é Pernambuco é a terra natal do Lula, né, um dos estados onde ele tem maior influência direta, apoio político, né, a tal ponto que uma pesquisa da Folha apontou que lá 45% dos recifenses estavam dispostos a votar no candidato apoiado pelo Lula, que é a Marília Reis. Fosse quem fosse, né? E no caso hoje é a Marília Reis. E a esquerda e toda a direita estão unidas justamente para mais uma tentativa de botar um prego naquilo que seria, eles esperam que seja, né, o caixão do Lula, né, porque eles querem enterrar o Lula vivo, né. Então essa esquerda ela está unida, né. De fato há uma unidade da maioria da esquerda, né, da esquerda que defende a Frente Ampla, Cilo Coca-Cola Gomes, PCdoB e outras máfias mais, para tentar enterrar o Lula vivo, né, e substituí-lo, né, como disse o Estadão no editorial de domingo, né, por uma liderança responsável, por uma liderança moderna, né, como é o caso, né, segundo a direita, ética, como disse o coronel da PM, né, que ajuda na desocupação de terra, né, e bem moderna, que não se submeta ao lulopetismo, como disse o editorial do Estadão. Bom, nós vamos em frente. Só mais um assuntinho, a produção me dá um sinal, eu vou colocar mais um tema na pauta antes da gente entrar no Maradona, né? Porque nós queremos dar bastante destaque a esse tema. Então eu queria só destacar aqui, vamos para o ponto 3 aqui da nossa pauta, e depois a gente pula, né? A gente pula para o Maradona e volta depois nas eleições. Então, bom, o destaque é o seguinte: o governo foi aprovado agora em julho, veja como é que é o cinismo da burguesia. Uma chamada Lei do Saneamento Básico, né? Essa lei é a lei, no meio dessa lei está embutida aí, né, toda essa política de privatização, de parcerias público-privadas, né, defendida, votada e apoiada por setores pretensamente de esquerda, como os setores do PSB, como os irmãos Gomes Coca-Cola, né? E a lei prevê o seguinte, que o Brasil precisaria chegar a 2033 com 99% da sua população atendida com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto, né? Então, pois bem, nós vamos colocar um quadro para vocês, aí tem uma imagem que mostra o que seria necessário, né, em termos de investimento, né, foi feita uma avaliação, né, para, digamos assim, quantas vezes o investimento atual precisaria ser ampliado, né? Então, por exemplo, já começando aí, só para não vai dar para falar de tudo, mas vocês têm a imagem aí, vocês podem ver, né? Os únicos lugares onde haveria uma cobertura que, para cumprir essa meta, já está cumprida, né, seria o Distrito Federal, São Paulo e Paraná, né, que vocês veem aí já tenha mais de 90%. Bom, no caso do Distrito Federal, já cumpre com 99% de água potável e já tem 89% o tratamento do esgoto, né? São Paulo está um pouco abaixo, mas, digamos assim, seguindo o padrão atual, supostamente a gente atingiria essa meta. Obviamente que nós temos que tomar com muita relatividade esses dados, né? É resultado de uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, né? Mas, obviamente, quem conhece aí, por exemplo, os grotões da periferia de São Paulo, sabe que ainda tem muita coisa sem esse atendimento. Mas vamos tomar como supostamente sendo verdadeiras essas. No Paraná, a situação seria um pouco mais crítica no que diz respeito ao tratamento de esgoto, mas, em tese, até 2033 seria possível atingir a meta. Bom, aí a partir daí é o seguinte, por exemplo, Pernambuco, né, seria necessário aumentar em 38%, né,
o atual investimento. Roraima, 49%. Minas Gerais, seria necessário multiplicar por 2,71, ou seja, teria que aumentar o investimento atual em 171%. Né? E aí você vai, Rio de Janeiro, seria necessário multiplicar por 3,83. Isso significa, Edson, que seria preciso aumentar em 283% o que é investido hoje em saneamento básico para que houvesse esse nível de que eles chamam de universalização, mas que não é uma universalização, mas pelo menos atingir 99% com água encanada e 90% com tratamento de esgoto. Bom, esses dados aí que estão à disposição aí dos nossos amigos que podem olhar, tem gente de vários estados aí nos acompanhando, né? Veja que tem casos, como é o caso do Piauí, precisaria multiplicar por 16 o investimento atual. Quer dizer, um aumento de mais de 1.500%. Né? E o Amapá, que precisaria multiplicar por 18. Quer dizer, o Amapá que está faltando luz. Né? Se a gente acreditar que vai acontecer alguma coisa parecida com isso daí, no Amapá e nos outros estados, bom, essa política, obviamente, está sendo divulgada aí pela imprensa capitalista para justificar a necessidade da privatização, né? Dizendo que não tem recursos e que, né, obviamente, e todo mundo sabe, capitalista é um ser muito que adora fazer benesse para a população, né? Ele vai investir porque ele tem assim um dom de se doar, né? Não é que ele vai tirar do povo para ter lucro, ele vai investir, né? Vai haver um investimento da iniciativa privada, supostamente, porque o capitalista ele gosta de fazer defender essas causas sociais, ambientais. Quer dizer, na realidade, o que nós temos aqui é o seguinte: é uma política em que as metas não são para serem atingidas. A lei acabou de ser aprovada, mas ela é uma falsificação. Ninguém espera que seja atingida nada. E o que nós temos aí é uma propaganda para tentar convencer a população de que o único caminho seria a privatização. Quando, obviamente, o caminho é simples. Tem que tirar os recursos de quem tem. Né? Tem que tirar o recurso dos bancos, estatizar o sistema financeiro, deixar de pagar, de destinar mais de 50% dos recursos públicos para os banqueiros, sanguessugas, para garantir o atendimento de uma questão tão elementar como essa, que é que a população tenha direito a água tratada e esgoto tratado. Né? Então, ao contrário dos jornais da imprensa capitalista, nós não vamos aqui dizer que o caminho é a privatização, mas, pelo contrário, é a estatização. Produção, se tiver pronto aí as imagens do Maradona para a gente entrar no tema, você coloca para a gente aí, dá um sinal. Opa, deu sinal. Apareceu o Maradona aí aqui no nosso ambiente. Né? Então, nós vamos entrar nesse tema, né, que o Edson está aqui para bater uma bola, literalmente, com a gente sobre esse tema muito importante. Antes de passar a palavra para o Edson, só dar aqui alguns dados, né, sobre o Maradona, que completou 60 anos agora, recentemente, em outubro. Né? Muita gente relacionou aí, pelas posições de simpatia pela esquerda que ele tinha, que o Fidel Castro também morreu nessa data de hoje, há 4 anos atrás. Né? Lembramos aqui, saudamos aí a memória do companheiro Fidel Castro. Bom, e as estatísticas, os dados Vou deixar o Edson falar um pouquinho antes de entrar no tema, mas o Maradona, muita gente quis fazer aí uma comparação indevida com o Pelé, né, Edson? Mas se a gente pode estabelecer uma semelhança, é que o Maradona foi rei, mas ele foi o rei do futebol da Argentina. Né? Não dá para dizer, são coisas incomparáveis, né? Mas uma figura muito importante. Então eu dou a bola para você falar um pouco aí, enquanto a produção pode soltar as imagens aí à vontade, produção. Exatamente. Eu acho que a gente tem que colocar a situação nas devidas proporções, né? Eu queria até, como você iniciou a discussão em relação à comparação com o Pelé, queria dizer até que o próprio Maradona considera isso. Considerava, né? Que faleceu,
mas o próprio Maradona considerava que ninguém seria superior ao Pelé. O Maradona, inclusive, muita gente não sabe. O Maradona, inclusive, ele era fã do futebol brasileiro. Ele chegou a contratar jogadores brasileiros para jogar na Argentina, no Boca Juniors. Aquele baiano que foi campeão pelo Bahia, o Charles, foi campeão pelo Bahia em 1988, foi contratado pelo Maradona, que o Charles foi jogar um torneio lá, né, pelo Bahia, contra o Boca Juniors, River, Racing e tal. Maradona viu ele jogando e falou: não, vamos contratar esse menino aí para jogar aqui na Argentina. Ele era fanzoca do futebol brasileiro. Ele, depois da carreira, ele chegou a fazer programas de entrevista e convidou o Pelé. E ele mesmo, no programa de entrevista do Pelé, ele pronunciou lá que o Pelé é acima da média, né? Para tirar essa competição de que o Pelé seria próximo do Maradona. Eu queria dizer o seguinte, na minha opinião, como que eu joguei bola, ainda jogo, né? E aprecio o futebol, o Maradona, não podemos dizer o seguinte, foi o melhor jogador do mundo com a perna esquerda. Ponto. Melhor jogador do mundo com a perna esquerda. Como o Pelé jogava com a perna esquerda, com a perna direita? E ele, você nem sabe se ele jogava, qual que era, se ele era destro, se era canhoto, porque ele chutava do mesmo jeito, driblava do mesmo jeito, então ele é incomparável. Como outros jogadores brasileiros também, que utilizavam as duas pernas. Mas o Maradona, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador com a perna esquerda. Tanto é que ele que criou, ele chegou em determinado momento da carreira dele que estava muito no auge, né, que a gente fala, o jogador ele chega aos 27, aos 30 anos, ele está no auge. É o momento que ele consegue adequar o preparo físico, a experiência, e ele está naquele momento que é de explosão. Como hoje, por exemplo, a gente vê o Neymar, né? O Neymar está nesse momento, ele pode explodir a qualquer momento aí como sendo astro. Ele já é, mas ele ainda está naquele momento de ápice, né? Maradona, nesse momento de ápice, ele criou a jogada de cruzar de letra, porque ele chegava na ponta direita, ele não conseguia chutar nada com a direita. A direita mesmo era para apoiar a perna esquerda. É aquele negócio que a gente fala no futebol, só serve para subir no ônibus. E ele cruzava de letra, né? Que era tanta habilidade que ele tinha na perna esquerda, né? Então, quer dizer, na minha opinião, ele foi isso. Ele foi um maior jogador do mundo com a perna esquerda. Não teve nenhum jogador aí que teve tanta habilidade com a perna esquerda como o Maradona. Outra coisa que eu acho importante a gente... Se você quiser ir interrompendo aí, pode interromper, mas vou falando as coisas que eu acho importante da gente lembrar do Maradona, né? O Maradona, ele também teve como todos os jogadores brasileiros que foram grandes, a origem dele é origem de bairro pobre, operário, né? Isso é importante a gente lembrar, porque também faz parte da personalidade dele, né? Ele teve muitos conflitos aí com os poderosos do futebol, a FIFA, a própria Conmebol, os próprios clubes que ele atuou, né? Porque ele veio mesmo de uma origem operária, né? Na Argentina tem poucos negros, né? A gente sabe da origem, da história da Argentina, que não tem os negros que tem no Brasil. E, obviamente, com a movimentação do futebol na Argentina, os craques argentinos, você não vê nenhum craque negro, né? Mas vamos dizer assim que o Maradona seria, se ele fosse nascido no Brasil, ele seria esse negro que mora na favela, que jogou com bola de meia, que jogou na rua, que a família era super pobre, que tinha que trabalhar para sustentar 5, 6 filhos. Então, Maradona, ele vamos dizer assim, a origem dele é da classe operária, né?
Ele iniciou como jogador no Argentino Júnior, já estourando, com poucos anos de idade, 14, 13 anos. Depois foi comprado pelo Boca Juniors, né? Tinha a possibilidade dele ir para a Copa do Mundo de 78. O técnico vetou a escalação dele, né? O Menotti, se eu não me engano, na época, em 78. Em 80, e ele já tinha 17 anos também, igual o Pelé. Em 82, ele foi para a Copa, já com muita pompa, o pessoal enchia a bola dele. Só que também, diferentemente do Brasil, né? A seleção argentina não tinha os craques que a seleção brasileira teve, né? E tem. Então ele jogava meio que sozinho, né? A seleção de 82 da Argentina, ela não fez um fiasco na Itália. E ele, como tinha muita pressão, ele também acabou até sendo expulso no jogo do Brasil, agredindo o Batista, né? Antes dele agredir o Batista, o Brasil estava ganhando já de 3-1 da Argentina. O Passarella agrediu o Zico, e o Zico foi substituído, o Batista entrou e depois o Maradona agrediu o Batista e foi expulso. Na Copa de 86, é onde ele aparece de fato, né, como grande jogador mundial, né? Não teve um confronto com a seleção brasileira. A seleção brasileira também era muito bem organizada, tinha craques também, tinha o Zico, Sócrates, tinha o Alemão, Casagrande, Júnior, Careca. Era uma seleção muito boa que infelizmente não conseguiu passar para as semifinais, perdeu para a França. Uma seleção que ficou invicta até a sua desclassificação, sem tomar gol. E aí, sem a seleção brasileira, o Maradona conseguiu levar a Argentina para ser campeão em 86. E Edson, Os anos... Edson, Ah, não, só uma pergunta. E aquele gol espetacular, duas coisas, dois momentos brilhantes que são muitos da carreira do Maradona, né? Primeiro, o gol de mão. Muita gente fala, mas é um símbolo justamente dessa malandragem do futebol, né? Que é um negócio que muita gente isso que não aí é entende de típico de futebol periferia. critica. Pode falar, é isso mesmo, Nós fala aí. temos... É típico da periferia, típico da malandragem brasileira. O Maradona, o pessoal, eu falei no início, o Maradona ele é fã do futebol brasileiro. O Maradona ele é um jogador. Eu sei que vai ter muito argentino que vai ficar assim, ou o pessoal da classe média que não gosta de futebol. Mas o Maradona ele se espelhou no futebol brasileiro. Ele, em 86, para você ter uma ideia, vou comentar esse gol. Esse gol tem toda uma simbologia, né? Porque teve a Guerra das Malvinas, a Inglaterra usurpou aí uma ilha que é a Argentina na guerra, massacrou os argentinos e logo na sequência teve a Copa, né? De 86. E aí teve esse jogo que era eliminatório entre a Argentina e a Inglaterra, tinha toda aquela simbologia, e nesse jogo o Maradona acabou com o jogo, né? Ele fez esse gol que ninguém viu. Se hoje tivesse o VAR, o gol seria anulado. Mas naquele momento, só uma pessoa viu que o Maradona tinha usado a mão, que era o goleiro. O goleiro saiu e a hora que ele saiu para disputar a bola de cabeça com o Maradona ele escondeu a mão e conseguiu fazer o gol de mão, né, que ficou conhecido como a mão de Deus. Mas foi espetacular, porque eu estava assistindo o jogo ao vivo e eu não vi a mão também. Eu achei que tinha sido gol de cabeça, que até para fazer um lance irregular, o cara tem que ser craque, não pode ser um cabeça de bagre. Cabeça de bagre meteria a mão lá e ficaria aquela mão suspensa no ar, todo mundo veria, né? Maradona não. E na sequência ele fez um gol que é o melhor gol que eu acredito que para você, todo mundo que mostra as imagens dos gols do Maradona mostra esse gol, né? Que é o gol que ele dribla 6 jogadores da Inglaterra
faz o segundo gol e aí consagra a vitória contra a Inglaterra, né? E aí também não dá para fazer a comparação com o Pelé, porque o Pelé fez 50 gols igual esse, né? Mas no sentido do Maradona, foi um gol espetacular, uma Copa do Mundo, um jogo decisivo contra a Inglaterra, tem toda essa simbologia e isso aí ficou marcado como o melhor gol dele. E também não uma Copa que ele manteve a média, né? Ele jogou bem em todos os jogos, né? Tanto é que na final, contra a Alemanha, se eu não me engano, o Maradona ficou bem marcado, colocaram dois jogadores para marcar o Maradona, e aí com isso facilitou que outros jogadores ficassem livres e ganhasse da Alemanha e fosse o campeonato, o segundo campeonato da Argentina, né? O primeiro a gente sabe que foi uma farsa, foi na época do Videla, em 78. O Brasil saiu em terceiro lugar invicto e teve toda aquela palhaçada com o jogo com o Peru, que precisava de gol, o Peru abriu as, as, as portas lá e a Argentina fez 7-1. E o Maradona, esse negócio de que o Maradona gosta de jogadores brasileiros não é brincadeira. Em 86, o Brasil tinha na seleção brasileira o Careca e o Alemão. E o Maradona já estava no Napoli, e o Maradona exigiu a contratação do Careca e do Alemão para jogar no Napoli. E os dois foram contratados pelo Napoli por indicação do Maradona. Então, quer dizer, tem toda essa situação que muito brasileiro não entende, né? Que o futebol brasileiro ele é um espelho para todo mundo, inclusive para países que são concorrentes aí, que são rivais, né? Do Brasil, como é a Argentina e o Uruguai. Eu queria também falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, que é o seguinte: a carreira do Maradona ele é uma carreira muito controversa, né? Teve muita briga. Ele não foi um jogador igual o Pelé. Se você pegar um vídeo da carreira do Maradona, vários vídeos, já assisti vários vídeos da carreira do Maradona. O Maradona ele fez 350 gols mais ou menos, né? Fez muitas jogadas de efeito. Ele era um malabarista da bola, né? Inclusive muitos jogadores brasileiros depois na geração do Ronaldinho, do Romário, do Ronaldinho, mais do Ronaldinho e do Ronaldo Gaúcho, né? Eles também viraram, né, malabaristas da bola, né? O Pelé sabia fazer malabarismo, mas ele não era exibicionista, né? O Maradona era o típico exibicionista, né? Ele, antes de começar o jogo, o cara colocava o Maradona no campo e junto com outros jogadores, supostamente para fazer aquecimento, mas aí ele ficava fazendo exibicionismo de embaixadinha, né? Ele era muito habilidoso, tinha controle da bola, isso criava uma expectativa grande do público que ia assistir o jogo. Então ele era muito malabarista. Teve muitos jogadores que imitaram isso. O Pelé também. Pelé, todo mundo sabe que o Pelé fazia casquinha também, embaixadinha com manga, né? Mas o Pelé nunca foi de ficar sendo exibicionista. E o Maradona sempre foi assim. Foi um cara muito exibicionista. Ele era muito habilidoso, o melhor jogador com a perna esquerda. E não fez gols como o Pelé. 340 gols é bastante para um jogador. Hoje nem jogadores, a maioria dos jogadores terminou a carreira no máximo com 100 gols, né? Mas 340 gols era muito gols para o Maradona, né? E se você pegar os vídeos dele, você vai ver mais polêmica do que futebol, né? Muita efeito, né? Gols de efeito, você vai ver vários gols de efeito, ele era muito habilidoso, mas tinha muita polêmica. E o Maradona chegou no ápice, né? Foi nos anos 90 até o início dos anos 2000, de 80 até o início dos anos 2000, ele chegou no ápice. E aí eu acho que uma coisa interessante que muita gente não comenta é que todo esse estrelato do Maradona que fez com que a perdição dele também, né? Eu acho que é justamente o que o capitalismo promove aí,
nessa molecada que sai da periferia, de uma noite, do dia para a noite, vira astro do futebol, e se transforma no maior jogador do mundo, né? E a estrutura não é suficiente para suportar essa pressão capitalista que sobe na cabeça da pessoa, né? O Maradona, depois que abandonou a carreira, você vê muito rapidamente a degradação da sua própria existência, né? Ele tenta ser jornalista, comentarista, não dá certo. Ele vai para comentar, para ser técnico. Ele chegou a ser técnico da seleção argentina. Também não dá certo, porque uma coisa era o Maradona jogando bola, né? Outra coisa é ele organizando o time. Então, são coisas também distintas. Você pode ver que muitos dos técnicos que se dão bem são técnicos que jogavam atrás. Técnicos foi goleiro, foi zagueiro, porque o zagueiro e o goleiro, eles geralmente assistem o jogo, eles conseguem ler o jogo. O atacante, ele não, ele tá lá para fazer gol. Quando eles viram técnico, eles não conseguem juntar tudo, né? E o Maradona não deu certo como técnico também, né? Então eu acho que esse estrelato esse estrelato dele levou, quando ele cai no declínio, né, que ele não é mais aquela estrelinha que está na imprensa, eu acho que levou a essa morte prematura dele aí e a tudo que a gente conhece da decadência do Maradona, né? Ok, É isso, cara. Edson, Se tiver mais alguma coisa. beleza. Deixa eu só brevemente. Primeiro anunciar que amanhã tem Zona do Agrião, né? Então você vai poder ouvir mais ainda, mais comentários do Edson, da nossa equipe de comentaristas esportivos. E, obviamente, o tema do Maradona vai ser o tema central do programa. E só rapidamente passar algumas imagens, né, que é uma coisa estranha, né? Porque a esquerda gosta de destacar o papel de Maradona político, né? Porque a esquerda é modista, né? Mas a gente tem que apreciar, tudo bem, é uma característica, o Edson destacou aí a origem operária, humilde do Maradona, a vida sofrida dele, né? Inclusive, depois, por toda essa situação aí, pela dependência química que ele adquiriu, né, o vício, ele vai se tratar em Cuba, né? Ele que já tinha uma simpatia, tem imagens dele, pode mostrar a produção, né? Aí ele com o Fidel, né? Que ele chamava de meu pai, né? Tratava o Fidel como tinha um respeito, Ele uma tinha uma admiração. tatuagem do Che Guevara. Isso, tem uma imagem que nós vamos mostrar aí da tatuagem do Che Guevara, que já mostra que era uma relação, um sentimento, uma simpatia dele antiga. Ele que teve sempre posições, tá aí a imagem, tem o Che em cima e o Fidel embaixo, lá na perna, né? Mostrando aí a simpatia política dele. E ele que abraçou sempre posições à esquerda no cenário, posições de tipo nacionalistas, né? E também esquerdista. Ele, por exemplo, se colocou do lado da Venezuela contra o imperialismo. Eu acho que tem uma imagem dele aí junto com Chaves, né? Com Hugo Chaves. Tá aí ele sorrindo aí e com a foto do Bush lá na camiseta, né? Criminoso de guerra do Bush. E também ele apoiou aí, em vários momentos se posicionou contra a perseguição ao Lula, né? Se posicionou pela liberdade do Lula, tá ele aí com o ex-presidente, né? Agora, isso aí, o que nós, logicamente que o que a gente cobra dele, não, assim, nesses últimos dias a gente tem visto uma campanha contra os posicionamentos direitistas do Pelé, que foi mandar uma camisa autografada pro Bolsonaro. Mas se você quiser ouvir mais sobre esse tema, eu vou levantar, não vou passar de novo pro Edson, não, porque o nosso programa só tem mais 10 minutinhos. Amanhã o Edson vai falar desse tema e fazer essa comparação, porque o Pelé, a gente não deve, a grande obra, tanto do Pelé e do Maradona, foi o papel que eles tiveram, né, justamente, um papel inclusive político como jogadores de futebol, né, porque o futebol é uma arma, né, de defesa da tradição, da cultura, né, desse esporte espetacular dos povos latino-americanos, como é o caso dos brasileiros, dos argentinos,
inclusive contra, né, o imperialismo, que em vários momentos tentaram destruir o futebol brasileiro e também o próprio futebol argentino. Tentaram usar a própria crise pessoal do Maradona, né, esse sofrimento todo que ele passou nesses últimos anos de vida, para atacar não só ele, como o próprio futebol argentino. Quem não se curva é atacado, né? E ainda mais pelas posições políticas que ele também apresentou. Amanhã tem mais, então, no Zona do Agrião sobre isso. Fica por aí para o finalzinho do programa, Edson. E nós vamos dar aqui uma corridinha. Só destacar aqui queríamos destacar aqui, por falar em posições à esquerda, né, se o Maradona, que não é político, né, tem uma posição muito combativa, eu queria destacar aqui as posições cada vez mais direitistas de uma pessoa que não joga nada de futebol, tá certo? E não dá para elogiar ele como jogador, que é o Guilherme Boulos, né, que tem Boulos, né, quase bola no nome, né, mas o que aqui muita gente deveria esperar dele era uma posição. Enquanto o Maradona, por exemplo, saiu em defesa de Cuba, né, saiu em defesa da Venezuela, ontem, num debate aqui em São Paulo, numa entrevista na CBN, o Covas tratou de atacar Cuba, né? E se perguntou se foi o ataque, né? Supostamente teria sido. Eu não diria nem que foi um ataque, porque ele só expressou o caráter direitista dele, né? Eu, por exemplo, se fosse num debate com o Covas ele levantasse esse tema, eu ia falar pro Covas que ele tem que limpar a boca dele, né? Que está suja que nem uma privada, e as mãos criminosas dele, né, que estão sujas de sangue, porque Cuba e Venezuela juntos têm 10 vezes menos mortos do que só a cidade de São Paulo. Então, se um calhorda, um criminoso, um playboy, né, esse político que fez carreira com o nome do avô, né, que é parte da política entreguista, que destruiu a educação, a saúde no estado de São Paulo. Se ele falasse alguma coisa, tinha que ser duramente atacado. Mas o que fez o seu Guilherme Boulos? Eu acho que tem imagem aí para a produção. Ele saiu com a seguinte. Bom, primeiro ele disse que a Venezuela não é um exemplo de democracia, né? E ele disse o seguinte, que ele é candidato a prefeito de São Paulo e não de Caracas, né? Dizendo assim, não tem nada a ver com isso daí, né? Uma posição de um canalha, né? Eu já não... Muita gente ficou aqui no nosso chat aí, no programa anterior, dizendo, nossa, mas vocês estão atacando a direita. Bom, um cara que não defende Cuba, que não defende a Venezuela, não é de esquerda, né? Eu posso até ter diferença, nós temos muitas diferenças, por exemplo, com companheiros do PT, como, por exemplo, a presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, né? Ela é uma liderança política que tem posições muito diferentes das nossas, né? Não é à toa ela é presidente do PT, né? Mas ela não é uma calhorda, uma pessoa que se sujeita a dizer que não tem nada a ver com a Venezuela, que não tem nada a ver com Cuba. Pelo contrário, em todos os momentos fundamentais, ela se solidarizou, né, contra os ataques do imperialismo ao povo venezuelano. O Boulos, né, ele está embalado com a ideia de que ele pode ser prefeito de São Paulo, né? Então agora ele virou uma pessoa que... O que eu tenho a ver com isso? Eu não vou ser prefeito de Caracas, né? E vou dizer só mais uma, que aí eu passo um minutinho para você também comentar. Foi anunciado aí pelo TSE que uma das críticas do PSOL ao PT era o financiamento pela burguesia das campanhas. Um cinismo que não tem tamanho, né? Mas aí foi revelado que o maior contribuidor individual até agora, oficial, da campanha do Covas, é a Andrade Gutierrez, né? A empreiteira que foi acusada no mensalão de financiar o PT, uma das, né? E que agora está a herdeira, uma das herdeiras aí da empreiteira, foi declarado que eles contribuíram com 100 mil para a campanha do Boulos, que é pouco, porque eles estão gastando milhões na campanha. Quer dizer, ao contrário do Maradona, que não escondia suas posições, mesmo sendo atacado, né? Nós temos aí o candidato que... E o Maradona, ele não precisava nem ser um cara de esquerda, porque o negócio dele era jogar bola, né? Era o papel dele na sociedade. Mas tem esquerdistas aí que, na hora H, tira o time de campo, né, Edson? Lembrar que a Gleice, né, ela viajou para Venezuela, para Bolívia,
todos esses lugares onde houve golpe para acompanhar as eleições, né? Para defender, inclusive, a política nacionalista contra o imperialismo nesses países, né? O Boulos, né? A gente já falou várias vezes aqui que esses candidatos a prefeito, eles na verdade eles estão fazendo concurso público para ser administrador dos negócios da burguesia, né? E ele está fazendo o papel dele, né? A burguesia perguntou para ele para ser o administrador da cidade de São Paulo. Você gosta da Venezuela? Gosta do Maduro? Gosta de Cuba? Gosta desses esquerdistas? Ele está fazendo o concurso público dele, né, Toninho? Não, não gosto, não. Esses caras não têm nada a ver comigo, não. Meu negócio aqui é administrar os interesses aqui da burguesia de São Paulo. É isso que ele está fazendo. Ele está no concurso público dele, né? Concurso para ser gerente dos negócios da burguesia da cidade de São Paulo. É isso aí, Edson. É isso. Agradecer aqui a participação e o superchat do companheiro Gilson Vasconcelos Dobim, né, nosso camarada lá de Brasília, que mandou aqui a sua contribuição e uma mensagem. Maradona foi um dos gênios do futebol e sempre se posicionou de forma progressista, anti-imperialista e pela unidade do povo da América Latina. Na Itália, ficou ao lado das minorias étnicas contra a xenofobia. É isso aí, Gilson. Muito obrigado pela contribuição. Sigam aí o exemplo do Gilson e dos outros companheiros que contribuíram com a gente aí ao longo desse programa. Bom, pode falar. Última coisa que eu esqueci de falar, que muita gente da esquerda, né, pequena burguesa, considera que futebol não é importante para fazer política. Nesse momento, no mundo inteiro, só se fala do Maradona, né? Que mostra a importância do futebol em relação à classe operária, em relação à política, em tudo, né? Futebol é um esporte que movimenta massas. Lá, a Argentina, nesse momento, tem uma multidão acho que é na Praça Rosado, né? Não sei, o centro lá de Buenos Aires, uma multidão esperando para participar do enterro do Maradona. Eu acho que vai ser um enterro daqueles de chefe de Estado, viu, Toninho? E sem o artificialismo, né? Porque, de fato, ele é um ídolo do povo argentino e não é dessas lideranças artificiais, né, que são plantadas pela burguesia. Tem gente que vira líder da noite por dia, que é para comer no pratinho da burguesia. Como disse aí o Gilson, o Maradona foi um exemplo, né, de gente que é um líder popular, vem da classe operária, se transforma num líder popular pelo desempenho dele no futebol, mas que continua do lado do povo. Bom, só para citar, para a gente encerrar o programa, duas notinhas internacionais, que tem a ver, primeiro, as eleições na Venezuela, que estão marcadas para o próximo dia 6, e o ex-presidente da Assembleia Constituinte, né, e uma das principais lideranças do chavismo na Venezuela, o companheiro Diosdado Cabello, né, acusou, né, a oposição venezuelana de entregar a Assembleia Nacional ao imperialismo com as suas ações traidoras. Disse o Cabello, é necessário chutá-los da Assembleia Nacional, né, para ocupar esse espaço. Eles roubaram, né, roubaram a riqueza nacional, ele cita lá, fala dos bancos, fala da petroquímica, do ouro roubado, né, que eles entregaram para os imperialistas, né, e traíram a pátria, né, se propuseram, se colocaram a serviço da ordem imperialista. São os lacaios estrangeiros da Assembleia Nacional, né, que tem que ser dos venezuelanos. Então, o chamado aí do Diosdado Cabello, tem a foto dele aí, né, apoiar aí o PSUV e o chavismo nas eleições que acontecem agora no dia 6. Né? E a direita já correu do pau, porque a direita não tem voto, né? E tá aí, porque a direita só gosta de eleição quando a eleição é fraudada. Por último, né, eu anunciei no começo do programa, a gente volta a esses temas amanhã. Amanhã nós vamos falar das pesquisas do segundo turno que não deu para falar hoje. O Biden, né,
mostrando aí o caráter direitista do governo, declarou: não vamos ser um terceiro mandato do Obama. Né? É já para assinalar o seguinte: não esperem nada daquilo, nem daqueles mínimos programas sociais, como o Obamacare, né, na área da saúde, não esperem nada disso. Né? O que vem por aí é chumbo grosso. Né? Do governo do Obama só vai sobrar a política de ataques ao Iraque, ataque aos povos, golpe de Estado no Brasil. Ele devia falar assim, né, Toninho? Ele devia falar assim: não somos o terceiro mandato do Obama, mas somos o terceiro do Bush. Ou o segundo do Trump piorado, né? Porque o que está mostrando aí que aquilo que a esquerda, sem conexão com a realidade, fala de que era um progresso a vitória dele nos Estados Unidos, né? Os dias vão mostrar que essa realidade, isso não, nada tem a ver com a realidade. Bom, nós vamos ficando por aqui. Né? Amanhã tem mais resumo do dia. Amanhã tem no Zona do Agrião. Se vocês pensam que o Edson falou tudo que ele sabia e, né, que ele até se emocionou, e eu também aqui com o Maradona, não, esperem para ver amanhã. Né? O nosso programa na Zona do Agrião. Que horas que começa a Zona do Agrião, Edson? Às 18 horas. Então, às 18 horas, sintonize aqui, né? E na sequência tem programa Tição, programa de negro, e às 8h30 volta resumo do dia. Um abraço e até amanhã.